Paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Amém. Paz do Senhor aos irmãos que estão no seu lar, juntamente conosco, cultuando a Deus, através das redes sociais. Eu quero compartilhar um texto que o Senhor colocou no meu coração quando recebi o convite de estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, quero ler o versículo de número 1 em diante. Perdão, vou ler só o versículo 7. Os irmãos conhecem o texto, vou ler o versículo 7 do capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. A igreja conhece o texto, é a instituição dos diáconos. Talvez você esteja perguntando o que Deus tem para falar conosco através dessa palavra, mas eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Meu coração está ardendo, é uma grande responsabilidade, mas o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Deus já tem falado através dos louvores, através dos testemunhos, e vai continuar falando em nome de Jesus. Versículo 7 diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Agora eu quero pular para o capítulo de número 7, versículo de número 55, que diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava sentado à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejaram, e as testemunhas o depuseram as suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém? Amados e queridos irmãos, eu vou falar um pouco sobre a vida de Estevão. A Bíblia vai dizer que a partir do capítulo 1, o Senhor fez uma grande promessa à igreja e declarou à igreja que ela ficasse em Jerusalém até que logo sejasse revestida do poder do Espírito Santo. E a promessa se cumpriu, mas já não tinha mais 500 irmãos. Tinha aproximadamente 120 irmãos reunidos, e a promessa se cumpre. Não só na vida dos apóstolos, mas na vida de todos aqueles que estavam reunidos aguardando a promessa de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 6, nós estamos falando de um cenário em que a igreja já está aproximadamente 5 anos em Jerusalém. Ela já tinha recebido uma ordem, mas ela não se pôs a cumprir a ordem. A ordem não era que eles se estabelecessem em Jerusalém, e depois de se estabelecer em Jerusalém, simultaneamente depois de alguns anos, eles fossem pregar o Evangelho na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Não. A ordem de Cristo foi muito explícita e muito clara. Tanto em Jerusalém, como em Samaria e Judéia e até os confins da terra. A ordem era de forma simultânea. O que é simultânea? Ao mesmo tempo. Mas o Evangelho e o cristianismo parecia estar ainda associado ao judaísmo. Ou seja, parecia uma nova seita judaica. E quando eu olho para esse cenário, eu vejo que a igreja era, como Jerusalém, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que vinham irmãos judeus do Ocidente e do Oriente, era uma cidade composta de judeus hebreus e judeus helenistas, que eram os judeus que falavam a língua aramaica e os judeus que falavam a língua grega. Não demorou muito tempo e a igreja começou a sofrer alguns conflitos dentro dela. Lucas não oculta o problema que houve dentro da igreja primitiva. Ele diz que houve uma divisão, houve uma confusão
em que os helenistas, ou seja, aqueles de fala grega, começaram a reclamar dos irmãos hebreus de fala aramaica. Por quê? Porque as viúvas deles deixaram de ser atendidas. É dentro do contexto de um grande conflito que Deus levanta homens, 7 homens, como instituídos como diáconos da igreja. Quando eu olho para o livro de Atos, é claro que o livro de Atos, ele tem o título de Atos dos Apóstolos, mas muitos poderiam dizer que esse livro poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, e também Atos dos não apóstolos, porque a Bíblia vai dizer que Estevão é um divisor de águas no cenário da igreja. Por quê? Porque a igreja está enraizada em Jerusalém, e esse conflito faz com que Deus levante homens como Estevão, cheios do Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus. Presta atenção numa coisa que eu quero dizer para você. No versículo 7, o que eu li, a Bíblia vai dizer muito claro e de forma explícita, e através, depois da instituição dos 7, a igreja crescia de maneira descomunal, e até aqueles do sacerdócio ouviam a palavra do Senhor. Quando eu observo isso, eu vejo que o conflito serviu para Deus agir no meio do seu povo. E existem conflitos que precisam acontecer na minha e na tua vida também. Vamos para a Bíblia Sagrada? Vamos para a Bíblia Sagrada. Vamos para Gênesis. Todo dia Adão esperava o Senhor no virar do dia. Mas teve um dia que ele desobedeceu e ele comeu do fruto. E Deus veio confrontar Adão. Houve ali um confronto de Deus. E houve a necessidade de Deus tirar Adão e Eva de dentro do jardim e colocar eles para fora do jardim, e ali colocar um anjo para que eles não comessem da árvore, aleluia, da vida, e ficassem eternamente no pecado. Foi um conflito necessário para que depois de tudo isso fosse trilhado um caminho de salvação a toda a humanidade. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo a vida de Abraão no momento em que ele e a sua mulher se equivocaram em ele se deitar com Agar e possuir um filho e ter um filho com ela. E houve um momento na casa dele que houve um grande conflito em que Deus falou para ele: Abraão, é para você despedir Agar e despedir também Ismael, porque eu vou fazer dele também uma grande nação. Deus precisava que o conflito acontecesse. Eu não estou falando de contenda, eu estou falando de conflito. Tem conflitos na minha e na tua vida que são necessários, mas o nome do Senhor será sempre glorificado, porque Ele está na direção de todas as coisas. Deus está falando com alguém aqui, talvez na sua casa. Você diga: eu estou passando por um grande conflito. Deus está dizendo: é necessário, porque algo na tua vida precisa ser ampliado, algo na tua vida precisa avançar. Estevão é um divisor de águas. Estevão tinha qualidades. Lucas não atribui a escrita a Estevão para falar de quem era sua mulher, quem eram seus filhos. A preocupação dele não é essa. É atribuir a Estevão as suas qualidades espirituais, as suas qualidades morais, a sua boa reputação. E a Bíblia vai dizer que Estevão, qual a importância dele no cenário da igreja? A igreja está enraizada em Jerusalém, e ela praticamente está desobedecendo uma ordem: ide. E Estevão é levantado. Mas há uma característica em Estevão que a igreja pentecostal sempre transportou barreiras: é a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! O que trouxe a igreja até aqui foi o poder do Espírito Santo de Deus. O que nos faz caminhar em meio às aflições, às lutas, às dores, em que muitas pessoas não entendem por que a gente caminha, por que a gente não para, por que a gente avança, é porque o Espírito Santo de Deus nos conduz no fervor do Espírito. Eu lembro de um texto bíblico,
Quando Salomão está esperando o cortejo da sua noiva Sulamita, e no cortejo havia algumas características específicas no cortejo, e uma das características específicas do cortejo da noiva de Salomão era que ele olhava de longe, via aquela multidão, mas havia uma coluna de fumaça que se levantava, e a primeira característica da noiva do cordeiro, sabe o que é? Porque ela arde no fogo e no fervor do Espírito Santo. Os irmãos estavam, como foi falado domingo pelo presbítero, aleluia, Patrick, a igreja estava presa, os apóstolos aprisionados dentro de 4 paredes ali com medo, mas quando veio o fervor do Espírito, o primeiro a se levantar foi Pedro dizer: ei, nós não estamos embriagados não, isso aqui é promessa de Deus que se cumpriu na minha e na vida desses aqui. O Senhor prometeu e Ele cumpriu. Ousadia para avançar. A Bíblia vai nos dizer que Estevão tem algumas coisas importantes. Ele foi o primeiro não apóstolo a fazer um milagre em público. Somente os apóstolos haviam sido usados por Deus para realizar maravilhas e sinais até aquele momento. Estevão é alguém que inicia não só fazer aquilo que era necessário ele fazer, atender as viúvas, mas o poder do Espírito Santo na vida dele era conduzir a palavra de Deus. Esses dias eu estava ministrando em uma congregação, e eu estava falando sobre o sal e a luz. Eu estava respondendo um questionamento no trabalho acerca de algo, e eu falei para ele: a igreja, ela não é um candelabro que transmite luz para se ser pego e se colocar debaixo do alqueire, não. A luz da igreja, ela tem que transpassar, e a gente só percebe a luz no meio da escuridão. Aleluia. Quando Deus levantou a igreja, os nossos irmãos e a igreja hoje, nós somos como luzes acesas no meio das trevas. Nós estamos ali no trabalho, tem alguém olhando para nós e ouvindo uma palavra da nossa boca. Você está na sua faculdade e tem alguém que precisa de uma palavra, e você é luz para dar direcionamento ao caminho de alguém. Assim, a igreja estava em Jerusalém, estagnada, mas quando Deus levanta os diáconos, começa por Estevão, depois por Filipe, saiu daquela região e começou a avançar para a Judéia. Não saiu para os gentios ainda, mas foi a porta aberta. Você pensa que não, mas Estevão era o divisor de águas na história da igreja. Se você pegar o livro de Atos, a mensagem mais longa que tem no livro de Atos é a mensagem de Estevão, o apologeta. Eu não vou falar, não vou entrar no texto, mas Estevão combate as 3 coisas principais que os judeus mais valorizavam. Eles chamavam de 3T: o templo, a terra e o Torá. Ele começa dizendo assim: sabe onde Deus chamou Abraão? Não foi em Jerusalém, Deus chamou Abraão na Mesopotâmia, e lá fez promessa: farei de ti uma grande nação. Sabe onde Deus falou com Moisés? Primeiro, não foi dentro do templo, foi lá na sarça ardente, no meio do deserto. Aí quando a mulher samaritana, depois de entender que Jesus era profeta, ela disse: ah, tu é profeta? Então me explica uma coisa, onde a gente deve adorar? Aqui ou lá? Os judeus falam que é aqui, os samaritanos falam que é lá. Ele falou: vai chegar um tempo que eu vou levantar um povo chamado igreja, que eles vão entender que aonde eles adorar eu vou estar, que aonde eles adorar eu vou estar, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus levantou a igreja, e é por isso que estamos aqui. É por isso que ninguém entende. Então a igreja estava ali, achando que, tanto é
que quando a instituição dos diáconos, pastor Marcos, é uma coisa muito interessante. A gente vai estudar, todos eles são helenistas. Você pode ver que o texto é muito claro. Lucas não oculta nada. Ele diz assim: escolher entre vós. Ele está falando dentre vós, eles. E se você vai estudar, todos eles são helenistas. Então eles resolveram um problema, mas não resolveram tanto problema. E quando vai falar de cada um deles, tinha um ainda que era prosélito, que diz assim, que era prosélito de Antioquia, que era alguém que se converteu ao judaísmo, se circuncidou e se tornou cristão. O que eles estavam entendendo, irmãos? Eles não estavam entendendo ainda o Evangelho, que o Evangelho era uma nova aliança, que Cristo cumpriu tudo e disse: está consumado, ninguém precisa mais circuncidar, porque a circuncisão agora é no coração. Eles não estavam entendendo isso, tanto é que houve barreiras para que o Evangelho chegasse aos gentios, e quando chegou aos gentios, houve barreiras ainda, até o momento que eles tiveram um concílio e falaram: peraí, o Espírito Santo é recebido por eles. Se o Espírito Santo não faz acepção de gentil e judeu, então o Evangelho é para todos. Glórias ao nome do Senhor. E a igreja está ali. E quando Estevão é levantado, depois desse discurso, a Bíblia vai dizer que Estevão começa a pregar e começa a tocar algumas feridas deles, né? Porque ele começou a ser confrontado. Mas a sabedoria que havia em Estevão era a sabedoria do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer assim, que Estevão começa a combater ou a se defender, a defender a fé. Diferente de hoje. Hoje o Evangelho, com todo respeito, as mensagens, elas muitas das vezes elas não tem cristãos que vão a público, na televisão, na mídia, e suas mensagens já não tem mais confronto. Aí de Estevão tinha, e ele sabia que a sua vida estava em jogo, mas o fervor do Espírito fazia com que ele entendesse que ele precisava combater aquilo. A igreja milita contra o mal constantemente, porque o fervor do Espírito está nela. A igreja é como o sal da terra. O sal, quando Jesus disse assim: vós sois o sal da terra, ele não está falando que vocês, quando ele falou para os discípulos, ele não disse assim: vocês devem ser o sal. Não, Jesus definiu: vocês são. Agora eu digo uma coisa a vocês: se vocês são sal insípido, não presta para nada. E o sal, nos dias atuais, ele não tem tanta significância como no tempo de Cristo. O sal, ele era usado em muitas coisas, na preservação dos alimentos, porque o sal, ele age no interior da massa, e a luz, ela age no exterior. A luz fala de visibilidade, e o sal fala de interior. Então, quando Jesus fala que os discípulos eram sal, ele estava falando sobre a militância contra o mal, porque naqueles tempos se pescava, e para transferir uma carne de um lado para o outro, se jogava sal, para que aquela carne não apodrecesse quando chegasse no lugar. Então ele preservava, ele militava contra o mal. O mundo não está pior porque a igreja ainda está na terra militando contra o mal. O mundo não está pior porque a igreja que vive debaixo da moral e dos conceitos bíblicos e dos princípios da palavra ainda está na terra. Porque o momento que a igreja for tirada da terra, aí você vai entender. Você não vai entender que você não vai estar aqui, mas quem ficar aqui vai entender o que é corrupção no mundo. A igreja, ela milita porque o poder do Espírito Santo está nela. Dentre as características de todos os 7, Estevão se destaca. Nunca no Novo Testamento se atribuiu tantos termos a uma pessoa só: cheio do Espírito Santo. Se não me falha a memória, 7 vezes a Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. Ele tinha boa reputação, ele tinha boa conduta, ele tinha tudo, mas o que todo mundo conseguia ver nele era que ele era cheio do Espírito Santo. Depois do seu discurso,
A Bíblia vai dizer que os homens rangiam os dentes, pegaram ele, tiraram de dentro do local onde eles estavam, levaram para fora. E a Bíblia vai dizer de forma muito clara: mas ele, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos para o céu e viu o céu aberto. Irmão, crente cheio do Espírito Santo parece que é até loucura, né? Tem uns camaradas que, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele parece que é doido. Está tudo caindo, mas ele está em paz. Eu lembro uma vez que o meu veículo foi roubado, aí todo mundo desesperado, minha filha gritando, e não sei o quê, e o vizinho correu. Aí alguém falou: e agora? Eu falei: se Deus deu, Deus vai dar outro. Porque quando você tem o Espírito Santo e a certeza que Deus está com você, irmão, pode vir qualquer tipo de tempestade, qualquer tipo de luta, mas a Bíblia diz que você permanece inabalável. Salmista disse: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque através do Espírito Santo ele está firmado na palavra, ele está firmado na rocha. Quando Lucas escreve de firmamento, de não se abalar, Lucas, todos os escritores de Mateus, quando fala, Jesus fala: aquele que ouve a minha palavra e observa a minha palavra e guarda aquilo que eu falo, eu assemelho o homem, ele é um homem que edificou a casa sobre a rocha. Mas Lucas vai mais além. Lucas fala assim: eu assemelho ele a um homem que escava, faz um buraco e acha a rocha. E eu lembro que eu já falei isso algumas vezes. Eu trabalhei de apontador, de escavação e de cravação de estaca, e escavação de camisa metálica. Quando eles vão construir um viaduto, um prédio, um edifício, eles não constroem em cima de baldames simples. Eles fazem uma estrutura de estaqueamento ou de camisas metálicas. As camisas metálicas, elas são aqueles tubos redondos, são mais usados quando é feito dentro do mar, né? Então eles fazem aquela cravação e cada estaca tem 10 metros. E o que eu fazia? Eu pegava o giz e media de metro a metro. Então quando eu media de metro a metro, eu tinha que marcar cada batida do estaqueamento naquela estaca. Então batia uma vez, as primeiras desce que nem manteiga. Aí eu marcava uma batida só. Aí parava, puxava outra, soldava em cima, ia puxando 10, 20 metros, 30 metros. Tinha lugares que ia 45 metros de profundidade. Como a gente sabia que pegou na rocha? Olha que coisa interessante. Eles iam batendo, e aí ia dando 70 batidas por metro. Eu falava: 70 batidas, depois 90. Aí depois começava 140, 145, 200. Aí eu, opa, já está perto da rocha. Aí eu pegava uma folha de papel e ia para debaixo, colava a folha de papel, pegava uma régua, pegava um lápis e ficava ali debaixo. Ele ia batendo e eu punha para o lado. Se em 10 batidas não passasse 1 centímetro, eu tinha que gritar assim: nega, 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 que já está na rocha, senão quebrava a estaca. Aí o que eles faziam? Eles pegavam aquela estaca que estava sobre a rocha e batia outra do lado. Fazia tipo um baldame grande, 6 estacas. Aí eles abriam com a escavadeira, cortavam e a ferragem em cima daquilo. Pode vir a tempestade que for, mas aquela casa estava edificada sobre a rocha. Aí você diz assim: esse prédio da CDHU vai afundar. Vai não, irmão, porque está tudo na rocha. Quem está na rocha não se abala. Estevão está ali, prestes à morte, mas ele não se abalou. Olhou para o céu e viu o céu aberto. Homem cheio do Espírito Santo. Paulo, essa é a diferença da religião e a fé cristã. Paulo, pela religião, matava, mas Estevão, pela fé cristã, estava disposto a morrer. Você pode perceber que a Bíblia vai dizer que eles se enfureceram mais ainda e pegavam pedra e tacavam nele. Mas o homem cheio do Espírito Santo, primeiro olha para o céu e vê o céu aberto. Segundo, ele diz: Senhor, eu entrego o meu espírito. Terceiro, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem.
Quem é cheio do Espírito Santo tem perdão no coração. Está tomando pedrada e está perdoando. É igual Jesus. Que coisa gloriosa. Aí você diz: e o que tem Estevão a ver com isso tudo? Porque depois que Estevão adormece, o versículo 8, capítulo 8 começa dizendo assim: que se fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E foram todos dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria. Aí o que diz aí? Exceto os apóstolos. Quando o fogo caiu, o fogo não caiu só para os apóstolos, o fogo caiu para a igreja. Sabe o que Deus fez? Deus fez assim, ó, espalhou. A igreja foi perseguida de uma forma tão brutal, que pegavam os cristãos e colocavam em pilares, mortos, queimados vivos, e os corpos dos crentes era a luz da cidade naqueles dias. Mas a igreja não parou de crescer, a igreja não parou de avançar, porque quando a igreja é cheia do Espírito Santo, pode vir um vento que for, a igreja continua militando contra o mal. Vida cheia do Espírito Santo. Estevão é o personagem, foi o primeiro. Depois veio Filipe, em Samaria. São os não apóstolos, pastor. O evangelho pregado pelos não apóstolos, os sinais manifestados pelos não apóstolos. Meu irmão, não é, a cura não está só através da minha vida, que sou pastor, através de nós que estamos aqui no altar. A cura também pode estar através de você para a vida de alguém que está enfermo. Deus é tão bom que Ele adorna a igreja com os dons espirituais. Ele adorna a igreja com os dons espirituais. E a um Ele dá a profecia, o outro Ele dá a variedade de língua, o outro Ele dá a interpretação, o outro Ele dá o dom de curar, o outro Ele dá a maravilha. E às vezes a pessoa tem uma boa oratória, uma boa pregação, mas ele põe a mão no enfermo, ele até ora, mas ele não consegue operar sinais através do nome de Jesus. A esse Deus dá outro, e a igreja vai marchando, porque a igreja fervorosa, ela milita, ela avança, ela olha para cima, ela avança no deserto, porque deserto não é lugar de moradia. Mas enquanto estivermos aqui, temos que estar cheios do Espírito Santo. Eu quero que você se coloque de pé nesta hora. Aleluia. Tem uma alma para Jesus na internet, nós vamos orar por ela. Glória a Deus. Eu quero perguntar: tem mais alguém aqui nessa noite que está afastado e quer entregar sua vida para Jesus? Hoje é o dia de você colocar sua vida diante da presença de Deus. Tem alguém que não é crente, não é cristão, está aqui nessa noite nos visitando? Tem alguém aqui? Se você está na sua casa, se decida também. Se está afastado, volte para o caminho. O Senhor te chamou para ser luz e para ser sal, e para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero nessa hora que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você ore a Deus, fale com Deus. Fale: Senhor, que a mesma ousadia que havia em Estevão esteja em mim, que a disposição de te servir que estava em Estevão esteja em mim. Deus, nessa hora nós ministramos a tua palavra. Senhor, eu quero te apresentar a vida da tua igreja. Assim como a tua igreja avançou através de uma grande perseguição, nós vivemos dias em que as nossas perseguições não estão, Senhor, ligadas a uma agressão física ou até a morte,
mas são agressões psicológicas, ideológicas, que tem que se levantado contra a igreja, oprimindo a igreja e os seus princípios, mas a igreja continua marchando, levantando a bandeira do Evangelho, porque o Espírito Santo traz esse fervor à igreja para continuar resistindo contra o mal. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo possa renovar as forças, renovar as promessas. Ó Senhor, adorna a tua igreja com os dons nesses últimos dias. Ó Deus, que sinais se manifestem, pois a tua palavra diz que os sinais seguirão aos que creem no teu nome, e em teu nome expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas. O Senhor cumpriu essa promessa no passado, continuou, Senhor, e continua no presente, e vai continuar fazendo, continua operando milagres para a honra e para a glória do teu nome, através da vida do meu irmão, através da vida da minha irmã, do jovem, do adolescente, do obreiro, das nossas vidas. Ó Senhor, eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, toma a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém.